Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $112.800, com uma valorização de 0,4% ao longo das últimas 24 horas. Valorização essa que não tem sido vista por todas as principais criptomoedas. O dia de hoje é um dia de volatilidade. Enquanto o Bitcoin está valorizando 0,4%, o Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo, está com uma queda de 1,7% ao longo do último dia, com cada unidade em $4.560 americanos. Em contrapartida, a gente também tem a Solana, sexto maior criptoativo, com uma alta de 3% ao longo das últimas 24 horas, com cada unidade em $213. A grande verdade é que a gente está vendo bastante volatilidade, tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional. A Bolsa Americana está aberta há cerca de uma hora no instante de gravação desse episódio, e tanto o S&P 500 quanto o Dow Jones estão operando em queda de 0,1% e 0,25% respectivamente, enquanto a Nasdaq está operando em alta de 0,1%. Então a gente consegue ver que tem muita volatilidade acontecendo no mercado. A Nvidia, por exemplo, está caindo mais de 1,5%, o que é uma queda bastante considerável para o mercado tradicional, para o mercado de estoque. E o porquê que isso está acontecendo? E essa volatilidade, inclusive, também está sendo transbordada para o mercado cripto, na minha opinião. No dia de ontem, depois do fechamento do mercado, a Nvidia divulgou o seu resultado do último trimestre. E a gente tem visto uma correlação muito grande entre o S&P 500 e o mercado cripto de uma forma geral. E esse resultado da Nvidia, ele veio ligeiramente abaixo das expectativas, mas ele teve alguns fatores interessantes que eu acho que cabe a gente analisar também, até para entender qual é a conjuntura macroeconômica. Veio ligeiramente abaixo das expectativas, apesar de ter sido o maior faturamento, a maior receita trimestral da história da Nvidia. Então, veio abaixo da expectativa, mas foi o maior da história. E ao longo desse último trimestre, não houve nenhuma venda do produto principal, do chip principal da Nvidia para a China. Então, considerando que os Estados Unidos e China voltaram a se conversar em relação à trade war, e a gente espera que isso seja resolvido, muito provavelmente a gente vai ter aí um forte trimestre para a Nvidia, o que vai levar com que o índice S&P 500 tenha uma possível valorização ao longo desse próximo trimestre, o que também vai trazer um ânimo maior para o mercado cripto de uma forma geral. Então está tudo muito relacionado. O S&P 500 e o mercado cripto atualmente tem uma correlação bastante considerável. Eu até publiquei ontem no meu Twitter, ontem durante a tarde, se você não me segue lá no X, né, antigo Twitter, no @paulo_aragão, falando justamente sobre isso. E, inclusive, muitos analistas falavam que se a Nvidia tivesse um resultado que alcançasse as estimativas de receita, que foi ligeiramente abaixo, o Bitcoin ele poderia ali ter uma rápida subida para $114 mil. Não aconteceu, trouxe volatilidade para o mercado, mas apesar disso o Bitcoin conseguiu se manter acima dos 112 mil. Enquanto a gente está gravando, o Bitcoin já recuperou os 113 mil, inclusive, teve um pouquinho mais de alta enquanto a gente está gravando, está com $113 mil cada unidade do Bitcoin. E essa marca de 112 mil, na verdade, é uma marca muito importante. Diversos analistas estão falando que essa marca é uma marca que o Bitcoin tem que se afastar, pelo menos ligeiramente, por alguns dias, para não ter uma correção. Então a gente vai acompanhar de perto o mercado no dia de hoje para ver se o Bitcoin vai conseguir se sustentar acima da marca dos $112 mil. E sem sombra de dúvida, um fator que auxilia o Bitcoin e as criptomoedas a continuarem se valorizando são os ETFs de criptomoeda spot dos Estados Unidos. No caso, no dia de ontem, no ETF de Bitcoin Spot, a gente teve mais um dia de inflow. A gente teve uma entrada de 573 unidades de Bitcoin. Eu aproveito esse momento do episódio para fazer uma atualização do episódio de ontem. No episódio de ontem, a gente ainda tinha diversas gestoras que não tinham submetido o resultado do último dia 26 de agosto. E agora elas já submeteram e a gente continua tendo inflow, que nem eu falei para vocês que era a maior chance, e aumentou para 541 Bitcoin. Então foi no dia de ontem, dia 27 de agosto, um inflow de 573, no dia 26 de agosto, um inflow de 541, e no dia 25 de agosto, segunda-feira, a gente teve um inflow de 1.925 Bitcoin. Então a gente teve aí nos últimos 3 dias
3 dias consecutivos de inflow, 3 dias consecutivos de entrada. E isso fez, inclusive, com que as participações de ETF de Bitcoin da BlackRock ultrapassassem a Coinbase e a Binance. Ou seja, se a gente pegar todos os ativos sob gestão, que eles chamam geralmente de AUM, se você olhar um ETF escrito AUM, significa Assets Under Management, que são ativos sob gestão. E nesse momento, o IBIT, que é o ETF da BlackRock, tem 746.019 BTC. E essa quantidade já é mais do que a Coinbase e do que a Binance tem custodiada. Eu não estou falando do que elas possuem delas próprias, ou seja, do que elas têm de investimento, do que elas têm de tesouraria. A Coinbase, por exemplo, tem de tesouraria 11.776 unidades de Bitcoin, sendo o 10º maior detentor corporativo listado em bolsa. Mas eu estou falando do que eles possuem de clientes depositados na corretora, depositados na exchange. E nesse momento, a BlackRock já tem mais sob gestão do que essas duas grandes corretoras. E muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa no ETH. O fluxo do ETF de Ether Spot está crescendo sempre, inclusive o da BlackRock. No dia de ontem, inclusive, a gente teve o 5º dia consecutivo de inflow no ETF de Ether Spot. Foram 66.804 ETH, o que em dólar americano deu cerca de 307 milhões de dólares, constituindo justamente mais um dia de inflow. E só o da BlackRock, para vocês terem uma noção, foi uma entrada de 57.105 ETH. Então a gente vê o quanto de fato a BlackRock está tendo uma performance forte, tanto no ETF de Bitcoin Spot quanto no ETF de Ether Spot. Essa performance robusta da BlackRock que está acontecendo nessas duas criptomoedas, a gente sabe que se eles listarem ETFs de outras criptomoedas, eles também vão ter. Afinal de contas, são os maiores gestores de capital do mundo. Tanto é que muita gente fala que a BlackRock manda no mundo justamente por causa disso, né? A quantidade de dinheiro que eles administram é algo completamente colossal. E o ETF do Ether está tendo uma demanda muito crescente. A gente tem visto isso dia após dia. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente tem visto o quanto tem crescido a demanda institucional e dos investidores tradicionais pelo ETF de ETH. Se ali, no final de fevereiro, a quantidade de Ether sob gestão desses ETFs estava na ordem de 3.700.000, atualmente, 27 de agosto, já está em 6.768.000. E além disso, a gente tem a questão de detentores corporativos, ou seja, de empresas comprando a ETH como um ativo de tesouraria, replicando a estratégia que diversas empresas têm feito com o Bitcoin. A Bitmain é um exemplo claríssimo disso. A Bitmain é a maior detentora corporativa de ETH. Nesse momento, eles têm aproximadamente 1,7 milhão de ETH sob gestão, o que em valor, sob gestão não, deles, desculpa, porque não é de cliente, é um ativo de tesouraria, o que em dólar americano dá cerca de 7,86 bilhões de dólares. E a ARK Invest, que é da Cathie Wood, que é uma grande entusiasta cripto, uma grande entusiasta do Bitcoin, comprou mais 15 milhões em ação da Bitmain. Ou seja, mais uma empresa que está sendo cada vez mais aportada pela ARK, e muito por causa dessa questão de tesouraria em ETH. O mercado tem acreditado muito no Ether, no médio e longo prazo, bem como o mercado tem acreditado muito na Solana, no médio e longo prazo. Solana que está tendo uma performance muito boa ao longo da última semana, está com uma performance e uma valorização de cerca de 16%. E, inclusive, o mercado acredita que ao longo do ano de 2025 a gente ainda vai ter a aprovação de um ETF de Solana Spot. E isso, sem sombra de dúvida, vai conseguir trazer ainda mais capital para o ecossistema da Solana e, consequentemente, para o mercado cripto. Um ETF de uma criptomoeda desse porte, no caso da Solana, o 6º maior criptoativo do mundo, é capaz, sim, de ser um game changer e ajudar numa valorização e ajudar também numa maior resiliência do projeto. A gente tem visto que, durante esses momentos de crise comercial, de tensão global, o BTC, por exemplo, tem sido muito resiliente, mais resiliente do que, inclusive, diversas ações do mercado tradicional. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, mas, é claro, que o futuro não necessariamente vai repetir o passado, não necessariamente os ganhos passados vão se repetir no futuro, mas é o que eu tenho mais batido na tecla aqui com vocês. Os prognósticos são os melhores possíveis. Para todas as criptomoedas? É claro que não. Se a gente abrir o CoinMarketCap, a gente vai ver que existe muito lixo, existe muita shitcoin, moeda que não tem o menor fundamento de existir.
Mas se você pensar ali no Bitcoin, se você pensar ali no Ether, se você pensar ali na Solana, você vai ver que tem bastante fundamento de longo prazo. Muita gente vê fundamento de longo prazo na XRP, na Chainlink, enfim, existem projetos bons. Mas é claro que também não existem projetos tão bons assim. Mas, de qualquer forma, para esses projetos, aí eu vou falar do Bitcoin, por exemplo, os prognósticos de médio e longo prazo são os melhores possíveis. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E você já sabe, é o meu momento de pedir ajuda para vocês. Chegou até agora aqui no episódio? Deixa o seu like, deixa a sua avaliação no episódio, se você estiver escutando a gente por algum streaming de música. Se inscreve no canal se estiver escutando a gente pelo YouTube ou se estiver escutando a gente por algum streaming de música. Passa a seguir a gente por aqui, porque isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Compartilha no seu grupo de Telegram, compartilha no seu grupo de WhatsApp, que cada play que é dado no episódio ajuda a gente a galgar ainda mais posições na área de tecnologia, no podcast de tecnologia aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!